Caros e queridos alunos, vamos prosseguir aí com o nosso projeto já conhecido de vocês, o nosso sempre lembrado, internacionalmente famoso, Falando em Literatura. Vamos lá. No romantismo brasileiro, nós tivemos também, a prosa romântica. Nós já vimos a poesia do romantismo, não é? E temos também a prosa do romantismo, época em que, de alguma forma, nasce, entre aspas, o romance brasileiro. Tá legal? Antes de começar aqui destacando as principais informações, eu gostaria de que você me acompanhasse aqui rapidamente. Aqui, ó. Vamos ver aqui um iniciozinho para a gente entender esse período da literatura brasileira, essa produção literária brasileira. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu começo com um questionamento, né? Muitos autores dizem que no romantismo se dá o início do romance brasileiro, né? Primeira pergunta é, será que o romance é verdadeiramente brasileiro? Porque, olha só, há uma grande influência, e talvez não pudesse ser diferente, né, por razões históricas, das matrizes literárias europeias, românticas europeias. Na verdade, os nossos romances, tecnicamente, reproduzem as mesmas técnicas narrativas, a voz está falhando, dos romances europeus da época romântica, né? Dos romances europeus da época romântica. Então, é meio difícil falar no surgimento do romance verdadeiramente brasileiro, com características muito específicas de caráter nacional. Tudo bem? Tá legal. Um outro aspecto importante é que existe uma grande influência das narrativas folhetinescas, dos folhetins que eram publicados em jornais. Os jornais publicavam diariamente, né, ou em períodos mais longos, às vezes semanalmente para aumentar o suspense e a expectativa, os jornais publicavam capítulos de narrativas. Os romances românticos brasileiros, na verdade, nascem dos folhetins, que hoje em dia tem um similar, né, nas novelas, nas telenovelas, que são espécies de folhetins eletrônicos. Você tem uma história com um enredo fácil, cheia de pequenos percalços, de pequenos detalhes, acontecimentos pequenos e etc., que vão se desenrolando durante muito tempo em diversos capítulos, né? A versão moderna dos folhetins jornalísticos do século XIX, da primeira metade do século XIX, hoje em dia são as telenovelas que encantam tantas pessoas até hoje, né? Já batizadas por muitos de folhetins eletrônicos. Então existe uma grande influência no surgimento das narrativas dessa época dos folhetins que eram publicados nos jornais em capítulos, né? Quanto mais capítulos, melhor, e quanto maior a dose de suspense, aquela história. O capítulo nunca termina, né? Alguma coisa sempre fica para o outro dia, no caso das telenovelas. E no caso dos folhetins, sempre se encerrava, né, um capítulo, digamos assim, com algum suspense, com algo que ficasse em suspenso, para que a curiosidade das pessoas permanecesse e as pessoas continuassem se interessando pela leitura desses capítulos periódicos publicados nos jornais da época. Legal? Aqui, ó, nós temos um outro elemento a destacar, né? Que o que ocorre fundamentalmente nas narrativas dessa época, né, são duas coisas. Aqui, ó. Ocorre a descrição dos costumes da classe dominante, que era uma espécie de aristocracia tardia no Brasil, na primeira metade do século XIX. Então, os costumes dessa classe
os costumes dessa classe vão aparecer nestas narrativas, Seu modo de vestir, seu modo afrancesado de falar, seus hábitos alimentares, seu modo de pensar meio superficial, meio pré-concebido e muito influenciado pela cultura europeia e assim por diante. Ou o que também ocorre é a exaltação da paisagem selvagem em diversos romances dessa época, E também a exaltação de uma espécie de herói nacional que era o índio brasileiro, que vai ser personagem central de algumas narrativas da época romântica no Brasil, tá certo? Mas, fora tudo isso, há uma outra coisa que eu gostaria de destacar e que é mais importante do que tudo isso junto, que é o seguinte: do ponto de vista técnico, presta atenção, do ponto de vista técnico, as narrativas dessa época, todas se regem, não tem exceção, gente, não tem exceção, tá? Não tem exceção. Talvez um romance um pouquinho fora disso seja o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, tá? Mas, de modo geral, há um princípio fundamental que rege a construção dessas narrativas, chamado princípio da causalidade de acontecimentos. João, não estou entendendo direito isso aí. Você vai entender agora. É sempre assim, um acontecimento vamos chamar de fato. Um fato é causa de um fato 2, que por sua vez gera um fato 3, que por sua vez gera um fato 4, e assim por diante até o fim. Isso gera narrativas previsíveis, isso gera enredos previsíveis. Isso acontece até hoje, também nas telenovelas. Elas também, de alguma forma, se regem por causalidade, né? Uma traição gera uma vingança, que gera uma morte, que gera uma prisão, que gera um suicídio, que gera uma tragédia familiar, que gera não sei mais o que, e assim por diante. Não é à toa que a gente fica prevendo o fim das novelas. Não é à toa que a gente fica tentando adivinhar o fim das novelas. O que não é muito difícil de fazer. E também ocorre o seguinte: você se acompanha por acaso uma novela, eu não faço isso, desculpem, há muitos anos, mas já o fiz, tá? Quando era criança, sobretudo, tá certo? Se você deixar de assistir à novela, né, por uma semana, quando você voltar, parece que a coisa não saiu muito do lugar. Exatamente porque os enredos são previsíveis, são todos previsíveis. E isso gera, uma descritividade nos romances, às vezes exagerada, muitas vezes exagerada. Eu falei às vezes, mas é muitas vezes, tá? Isso também acontece nas telenovelas. O cara fica chamando a sua atenção para o luxo da sala, para o modo como fala a empregada. São todos detalhes que não contribuem em nada para o desenvolvimento da narrativa. Ele fica mostrando o modo como as pessoas se vestem, os seus hábitos e assim por diante. Normalmente de pessoas de uma determinada classe dominante. Hoje em dia, as novelas têm, de alguma forma, mudado um pouco a perspectiva, mas desde o seu nascimento, a telenovela também privilegiou, né, classes dominantes. Hoje em dia isso mudou um pouco de figura, tá? Mas existe uma descritividade exagerada nas narrativas do romantismo. Se os enredos, acompanham o raciocínio, se os enredos são previsíveis, porque regidos por um princípio de causalidade, que vai encaminhando os fatos a um fim, isso tem que ser recheado de descrições.
porque senão o romance acaba em 10 páginas, visto que a história não tem nada de muito interessante. Tá? Ela tem que ser recheada com detalhes descritivos de cenas, ambientes, personagens, roupas, lustres, comidas e assim por diante, porque senão a história acaba rapidamente. Tá? Isso aqui é o mais importante, gente, é saber que essas narrativas são regidas por um princípio de causalidade. Tá? Sempre um fato gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, até chegarmos ao fim da narrativa, até que se chegue ao fim da narrativa. Beleza? Acompanhe agora aqui comigo, por favor. Aqui, ó. A prosa romântica brasileira. Vou destacar para vocês algumas coisinhas. Vamos ver. O desenvolvimento da prosa no período romântico coincide com o desenvolvimento do romance como um gênero novo, que no Brasil chegou graças à influência dos romances europeus. Dos romances europeus e do surgimento dos jornais, que publicavam diariamente os folhetins. Capítulos de histórias que compunham um romance. As primeiras manifestações no gênero estavam empenhadas na descrição dos costumes da classe dominante na cidade do Rio de Janeiro, que agora vivia um grande período de urbanização, e de algumas amenidades da vida no campo. Lá no romance A Moreninha, aparecem várias cenas na ilha de Paquetá, né? Aquela paisagem maravilhosa e tal, amena, tranquila, e todo mundo fica sem fazer nada, uma maravilha. Ou então apresentavam personagens selvagens concebidos pela ideologia, e imaginação do período romântico como idealização do herói nacional por excelência, que é o índio. Em termos gerais, é isso que vai acontecer. E, novamente, chamo a sua atenção para a questão técnica. Né? Os romances são regidos, as narrativas românticas são regidas por um princípio de causalidade, o que gera enredos frágeis e previsíveis, que têm que ser recheados de descrições. Caso contrário, a história termina muito rápido. Legal? Vamos passar aqui adiante. Olha lá. Aí, ó. Só para você se situar em termos cronológicos, né? Cronologicamente, o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Se você procurar, você nem acha. Né? Talvez ache numa biblioteca muito boa. Né? É claro que nunca mais se editou isso no Brasil. Porém, como o romance apresenta enredo confuso e foi considerado pelo público como sentimentaloide, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, que era chamado carinhosamente pelos leitores de Doutor Macedinho, na época, viria a ser considerado o primeiro romance efetivamente brasileiro por receber uma maior aceitação do público e por definir as linhas gerais do gênero, vamos sublinhar isso aqui, por definir as linhas gerais do gênero na época. Quais sejam? Aí, ó, linearidade narrativa, foi o que eu falei ali, ó. Né? Narrativas lineares que se encaminham do princípio, passando pelo meio e chegando ao fim, regidas pelo princípio de causalidade de acontecimentos. Olha lá, ó, descritivismo exagerado e enredos regidos pelo princípio da causalidade de acontecimentos, que engendra tramas com princípio, meio e fim bem delimitados, a cuja previsibilidade folhetinesca se assemelham hoje às telenovelas também apelidadas de folhetins eletrônicos. Quando eu escrevi isso aí, eu realmente quis destacar, né, essa questão da técnica narrativa, que não foi inventada no Brasil não, viu gente? Isso é uma mera cópia do que já se fazia nos romances românticos europeus, no romantismo europeu também, tá? Então isso também, tecnicamente também houve uma espécie de cópia das matrizes europeias. Por isso é que eu começo questionando lá se o romance é realmente brasileiro, né? Visto que tecnicamente é uma cópia e em termos temáticos também busca uma certa imitação dos romances românticos europeus, tá bom?
Na sequência, a gente vai falar dos autores do romantismo. Até lá.